O anime já começa com aquele clássico dos isekais. Um cara normal do Japão, vivendo sua vidinha sem nada de muito especial, acaba morrendo de forma nada glamourosa em um acidente de carro. Só que em vez de ser o fim, esse momento vira o início de uma nova jornada. Ele renasce em um mundo completamente diferente, cheio de magia, monstros e aventuras. E é nesse momento que nasce nosso protagonista, Shin Wolford. E a sorte já sorri para ele desde o começo. Porque quem encontra e adota esse bebê é ninguém menos que Merlin Wolford, um mago lendário, conhecido e respeitado em todo o reino. Merlin é praticamente uma lenda viva, do tipo que carrega uma aura de poder e sabedoria que faz qualquer um abaixar a cabeça. E junto dele temos Melinda Bowen, a avó adotiva de Shin, uma mulher tão poderosa quanto ele e igualmente famosa. Em outras palavras, Shin não só renasceu em um mundo de magia, como também caiu direto no colo dos magos mais insanos que já existiram. Enquanto cresce, Shin começa a mostrar um talento absurdo. Desde pequeno, ele domina feitiços com uma facilidade que faz até Merlin e Melinda ficarem de boca aberta. Imagina só! Enquanto qualquer aprendiz suaria a vida inteira para aprender um truquezinho básico, o Shin já está criando feitiços novos, reinventando magias que os mais velhos levaram séculos para entender. É como se o moleque tivesse nascido com um manual secreto da magia. Mas como toda boa história precisa de uma reviravolta, aqui vai o detalhe importante. Shin foi criado totalmente afastado da sociedade. Isolado lá no campo, vivendo só com o avô e a avó, sem escola, sem amigos, sem contato com o mundo real. Isso significa que enquanto ele é um gênio absoluto na magia, ele não tem noção nenhuma do que é senso comum. O garoto não sabe de política, não entende de economia, nunca foi ao mercado comprar pão e provavelmente nem sabe quanto custa uma maçã. Ele é tipo aquele cara que sabe hackear a NASA, mas não sabe fritar um ovo. Essa falta de noção vai ficando cada vez mais preocupante conforme ele cresce, porque quanto mais poderoso o Shin se torna, mais perigoso fica o fato dele não ter noção de limites. Ele poderia lançar uma magia para apagar uma vila inteira, só porque achou divertido testar uma variação de feitiço. Merlin, claro, percebe isso. E por mais que seja um avô babão, ele sabe que não dá para manter o neto preso naquele mundinho isolado para sempre. É nesse ponto que surge a decisão mais importante do episódio: mandar Shin para a Academia de Magia, lá na capital. Não porque ele precisa aprender feitiços, porque isso, convenhamos, ninguém no planeta pode ensinar para ele melhor do que Merlin e Melinda, mas porque ele precisa aprender a viver em sociedade. Ele precisa de amigos, de experiência, de contato humano. Precisa conhecer o mundo real, entender regras básicas e aprender que não é só porque ele consegue explodir uma montanha que ele deve sair fazendo isso. Orgulhoso, mas ao mesmo tempo preocupado, porque percebe que Shin não entende nada além de magia. Ele não sabe nada sobre dinheiro, sobre política, sobre como funcionam as classes sociais. Ele não tem amigos da idade dele. Tudo que ele conhece da vida é aquela cabana, o campo ao redor e os ensinamentos dos avós. Melinda, olhando aquilo, solta um comentário para Merlin, quase como uma repreensão. Se continuar assim, esse menino vai crescer sem entender nada do mundo real. Ela não fala com raiva, mas sim com aquele tom sério de quem já entendeu que o neto pode virar um perigo. E é aí que a discussão sobre o futuro dele começa de verdade. Shin precisa ir para a cidade, precisa estudar na Academia de Magia. E quando isso é dito em voz alta, a cena muda completamente de tom. A câmera mostra Merlin meio relutante, como se estivesse admitindo que não pode mais segurar o neto só para si. E mostra Melinda firme, convicta de que essa é a melhor escolha. Eles não estão apenas mandando Shin para estudar feitiço, porque em feitiço ninguém mais pode ensinar nada a ele. O objetivo é socialização. Shin finalmente chega à capital, e já dá para perceber o choque de realidade que ele enfrenta. Depois de anos vivendo isolado, treinando magia sozinho com os avós, ele se depara com uma cidade cheia de gente, ruas movimentadas e um tipo de vida que ele nunca imaginou existir. E claro, ele reage com aquela inocência que só ele tem. Fica olhando tudo com olhos arregalados, tentando absorver cada detalhe de uma forma prática. Porque na cabeça dele, entender o mundo é quase como aprender um novo tipo de magia. Ele observa as pessoas, analisa os gestos, mas ainda não consegue compreender as complexidades sociais que vêm com a vida urbana. E mesmo assim, ele segue em frente, curioso e decidido, pronto para mergulhar de cabeça nessa nova fase. Logo na chegada à escola, Shin conhece o príncipe herdeiro, August von Earlshide. O encontro é casual, mas imediato. O príncipe está testando suas habilidades, e ao ver o Shin, percebe que ele não é um estudante comum. Shin, por sua vez, reage com naturalidade, sem nem perceber que está diante de alguém tão importante.
Ele acena, cumprimenta com educação, mas sem formalidades excessivas. E isso acaba encantando August, que vê nesse comportamento uma mistura de sinceridade e curiosidade que não está acostumado a encontrar em seus colegas. Os dois rapidamente se tornam amigos, conversando sobre magia, estudos e experiências, enquanto Shin compartilha algumas das descobertas que fez ao treinar sozinho. No mesmo dia, Shin se inscreve no chamado Clube de Pesquisa de Magia Definitiva, um espaço onde estudantes interessados em testar e criar novas técnicas de magia se reúnem. Logo de cara, ele chama atenção por causa do seu talento inato. Os outros estudantes, que até então se consideravam habilidosos, ficam boquiabertos ao vê-lo executar feitiços que eles mesmos nunca conseguiram dominar. Shin, como sempre, não se dá conta do impacto que causa. Shin, por sua vez, continua agindo naturalmente, sem perceber o burburinho que causa ao seu redor. Ele está concentrado em experimentar, em testar limites e em aprender na prática, porque para ele a magia é algo a ser explorado e compreendido, e não apenas repetido. No meio das aulas, ele começa a interagir mais com os colegas. Alguns se aproximam com curiosidade, outros com desconfiança. Shin responde com educação, mas sem formalidades exageradas, e rapidamente conquista respeito e interesse. Ele demonstra suas ideias, ajuda a resolver pequenos problemas que surgem durante os experimentos, e mesmo sem intenção, acaba ensinando truques e métodos que os outros estudantes nunca tinham visto. Aos poucos, seu carisma natural e sua habilidade excepcional criam um efeito dominó. Ele atrai atenção positiva e faz com que os colegas comecem a enxergá-lo não só como um prodígio, mas como alguém de quem se pode aprender também. Depois da aula, August convida Shin para conhecer melhor a cidade e algumas áreas da academia. Durante o passeio, eles conversam sobre suas experiências e objetivos. August está curioso sobre a vida do garoto antes de chegar à capital. E Shin responde de forma direta e sincera, compartilhando detalhes de seu treinamento com os avós e suas descobertas sobre magia. A sinceridade de Shin impressiona August, que não está acostumado a ouvir respostas tão honestas de estudantes de seu círculo social. Os dois discutem ideias, trocam opiniões sobre feitiços e começam a planejar possíveis experiências futuras no clube de magia. No dia seguinte, a notícia sobre as habilidades de Shin se espalha rapidamente pela academia. Estudantes comentam entre si, alguns com inveja, outros com admiração. Alguns até começam a procurar maneiras de se aproximar dele, seja para aprender ou para competir. Alguns comentam que, se ele continuar evoluindo nesse ritmo, rapidamente ultrapassará todos os outros estudantes e até os próprios docentes. Após a aula, August sugere formar um grupo para pesquisas mais avançadas, algo que ele chama de Clube de Pesquisa de Magia Definitiva. A ideia é reunir os estudantes mais talentosos para explorar e desenvolver técnicas que vão além do currículo normal. Shin aceita imediatamente, sem questionar, interessado nas possibilidades de experimentar e aprender ainda mais. Outros estudantes, ao saber da iniciativa, ficam curiosos e começam a se inscrever ou ao menos observar de perto. O clube rapidamente se torna um ponto de encontro para discussões e testes de magia. E Shin, sem perceber, assume uma posição central de referência, não por desejo de liderança, mas simples fato de suas habilidades superarem as expectativas de todos. De repente, um dos alunos começa a mudar de jeito. O aluno cai de joelhos, mas levanta de novo, ainda cego de raiva. Avança pela terceira vez, mas dessa vez Shin decide encerrar o show. Ele concentra energia, prepara um feitiço rápido e lança direto no adversário. Em segundos, a magia envolve o garoto, neutraliza toda aquela força bruta e apaga o surto de raiva. E aí, galera, se vocês curtiram esses episódios insanos, já deixa o like, se inscreve no canal e não perde os próximos recaps, que vem muito mais ação e magia por aí. E galera, antes de encerrar, deixa eu dar uma dica top para quem curte anime e sempre sonhou em desenhar os personagens favoritos ou até criar o seu próprio mangá. Existe um dos melhores cursos de desenho do mercado, passo a passo, que vai do básico até técnicas avançadas. Perfeito para quem quer aprender a desenhar de verdade. Se você sempre teve dificuldade de colocar suas ideias no papel, ou até começou, mas nunca conseguiu evoluir, esse curso vai abrir sua mente e te mostrar que qualquer pessoa consegue dominar a arte do desenho com os métodos certos. Então não perde tempo, o link está aí na descrição. Clica lá e começa hoje mesmo a transformar seu traço em arte.